excitado, o pênis dele no meu pênis, e ele, a boca dele na minha boca. Ele não tinha uma peça sequer de roupa no seu corpo, e beijando a minha boca e cochichando no meu ouvido. Diz para mim parar. Diz que você não está com vontade. Vamos, fala que você não está doido por isso. Vamos, fala que você não está com vontade. Há quanto tempo você não sente isso? Não está gostoso, não está bom? Abra sua boca e diz para mim, pare, sai de cima de mim. Faz-me beber dos teus rios, Senhor, e assim eu viverei. Faz-me ver lindo campo e campinas verdejantes. Olá, meus amigos e minhas amigas, meus amados e minhas amadas. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu entrava na igreja Assembleia de Deus, eu, um adolescente, talvez 16, 18 anos, e lá estavam, na grande igreja, em Itajubá, sul de Minas, onde eu nasci, e no púlpito, os homens de Deus,
os presbíteros, pastores, aquela abençoada igreja. E nunca imaginei que eu ia ouvir da boca de meu pai o que eu escutei sobre um daqueles homens que se sentava lá em cima. Eu o conheci pessoalmente. Eu não posso dar muitos detalhes. Há muita gente em Itajubá que me dão a honra, a alegria de assistir os meus vídeos. Esse fato aconteceu há aproximadamente 30 anos atrás. A confidência que meu pai me passou. Meu pai era um dos homens mais cuidadosos com isso aqui, ó, língua. Por isso ele era tão sábio, porque as Escrituras dizem que aqueles que mais ouvem do que falam são mais sábios, pois evitam muita confusão para si próprios. E eu era confidente do meu pai, que era o meu melhor amigo. E meu pai então me relatou aquilo que talvez houvesse aí um propósito da parte do Senhor para que eu pudesse entrar nesse assunto tão polêmico com vocês, sobre sexo na igreja, tentação na igreja. E disse-me meu pai, seguinte história, o seguinte relato que eu passo a lhes contar agora. Ele me procurou, Jairo, chorando. Ele estava atormentado. E ele não tinha com quem se abrir, porque ele estava com muita vergonha. Então ele me procurou, porque meu pai inspirava confiança, e desabafou ele com meu pai aos prantos. Irmão Pedro, eu não aguento mais. Inicie-se o culto, eu tomo meu assento, começa a vir à igreja os irmãos e as irmãs, entra aquela irmãzinha, e disse o nome dela para o meu pai. Também conheci essa família, uma família muito grande. Quando entra aquela mocinha adolescente, começa a me queimar como um fogo, e o meu desejo sexual por ela, a minha carne começa a tremer, e ela se senta, e eu não consigo mais desviar o meu olhar dela. O meu olhar, quase todo o culto, fica direcionado a ela. E eu fico imaginando coisas na minha cabeça com ela. Irmão Pedro, esse presbítero já era da faixa aproximadamente 60 anos. Ele disse que é assim também com outras adolescentes, mas especificamente essa o fazia sofrer mais. E eu estou aqui, irmão Pedro, em busca de conselho. O que eu devo fazer? Eu tenho meu nome a zelar, uma boa esposa. Eu não estou aguentando mais, irmão Pedro. Eu tenho medo do que eu possa vir a fazer. Eu não tenho dormido mais em paz. Eu penso naquela mocinha, naquela irmãzinha cuja família estão todos na igreja, os pais dela. Meu pai me relatou apenas isso. Meus queridos e minhas queridas, preste atenção, por favor, ainda que seja um semi-analfabeto que está falando, ainda que talvez você me veja como alguém que não é nada, que não sabe se expressar, uma pessoa estranha, ainda que você me esnobe, ainda que muitas vezes você pode até rir do meu português, eu concordo com você, realmente eu não sei me expressar direito, eu sei. Muitas vezes eu sou dramático e eu não sei falar direito,
Muitas vezes você pode imaginar, eu no lugar dele agiria de uma outra forma, porque eu sei falar melhor do que ele, o que ele está fazendo nesse pequeno canalzinho, por que ele está falando, por que ele insiste. Eu quero dizer a você só hoje, presta um pouco de atenção no que eu tenho para falar para você, porque você também está correndo riscos, você também está em perigo. E talvez você já esteja até caindo em pecado na igreja, sentado aí no púlpito. Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor. Depois do culto, deixa a Bíblia num cantinho lá em casa ou no próprio carro, dá uma desculpa para a mulher e ali já tem um encontro agendado, o dinheiro já está separado para pagar a moça, para pagar o motel. E depois vai para casa, toma um bom banho lá no motel, dá alguma desculpa lá. Cuidado, às vezes você nem é casado, você é solteiro, mas você é um obreiro. Cuidado, então eu quero pedir para você um pouco da sua atenção, porque eu posso te ajudar, ainda que eu seja semi-analfabeto. Eu quero dizer a você que eu dobrei os meus joelhos diante do Altíssimo Deus e pedi para Ele me capacitar, porque eu sei do poder que o diabo e seus demônios têm tido sobre os homens e as mulheres nas igrejas. A arma mais poderosa que o diabo tem usado hoje é a arma do sexo. E ele tem sido vitorioso com muitos da igreja, os homens de reputação ilibada, os homens com aparência de santos, os homens que parecem serem irrepreensíveis, os homens que parecem que agradam ao Senhor 25 horas ao dia. Satanás tem derrubado esses homens, Satanás tem humilhado, Satanás tem acabado com a vida deles, toda uma vida servindo ao Senhor, e depois que os cabelos estão brancos, o diabo vem, arma um laço, e acaba com a história, acaba com a vida deles, acaba com a família, acaba com tudo. Vencido, homens acima de qualquer suspeita, com seus ternos, com as suas gravatas, homens de grande conhecimento, grandes teólogos, homens que conhecem tudo sobre Deus, são tragados pelo diabo. Aquele mesmo diabo que Pedro falou sobre ele na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8. Cuidado, cuidado, vigiem, estejam alertas, o adversário de vocês está bramando, rugindo como leão, buscando pessoas para destruir, para tragar. Um leão feroz. Aquele senhor, aquele presbítero sobre o qual meu pai confidenciou para mim essa situação, era um homem acima de qualquer suspeito. Eu fiquei paralisado. Pai, ele. Sim, ele. E um dos mais respeitados, até porque tinha uma situação financeira, eu acho que ele estava entre lá os 3, 4 mais bem-sucedidos naquela igreja. Respeitado em toda a cidade. Um empresário.
Então, meu querido e minha querida, sim, eu falo com você também, moça, com você, senhora. Nós estamos vendo nos últimos tempos os escândalos que têm vindo sobre a Igreja de Deus. Vai lá no YouTube, os canaizinhos especializados apenas em mostrar quem é que caiu em adultério, qual pastor, qual evangelista, qual presbítero, qual missionário. E vão falando e vão mostrando as imagens, os flagrantes, e vivem disso, e ganham dinheiro do YouTube em cima disso, dos escândalos dos homens consagrados, dos grandes pregadores das igrejas evangélicas brasileiras. Está tudo aí no YouTube. E eu? Vou fazer isso aqui também? Vou expor a vergonha de outros? Não, hoje eu vou expor a minha vergonha. Vocês conhecem muitos que tem canal aí no YouTube, que tem coragem de contar as suas vergonhas? Será que esses que vivem de contar os escândalos dos pastores e desses grandes homens pregadores das igrejas do Brasil, será que eles também não têm seu pecadinho oculto? Sim, eu refleti comigo mesmo. O que agradaria mais ao Senhor? Eu contar para vocês, expor para vocês tantos escândalos que, aliás, eu acredito que todo o país já está cansado. Não se espantam mais. Quando ouve, quando vê, quando lê que o pastor fulano de tal, bem velhinho, trocou a sua esposa bem velhinha, enrugada, por uma moça com um corpo escultural. Tudo no lugar. Aqui embaixo, a pele lisinha, os lábios carnudos, os cabelos grandes, que se colocar perto da esposa dele vai parecer a neta da esposa, a neta dele. Se tornaram comuns, e grande parte da cúpula desses poderosos pastores, donos de igrejas. Se é muito amigo, ó. Então, que bom que tem os youtubers aí que estão mostrando esses escândalos. Afinal, não foi o próprio Jesus que diz que não há nada em oculto que não venha a ser revelado? Porém, na minha reflexão, eu senti que agradaria mais a Deus eu expus minhas vergonhas. Eu já não tenho exposto não aqui diante de vocês, no último vídeo sobre amigos, cadê eles? Então, meus queridos, minhas queridas, vou expor mais essa vergonha com a intenção de ajudar, porque depois das minhas vergonhas, eu vou lhes contar como foi que eu venci, como foi que eu obtive vitória sobre minha carne, como foi que eu deixei de ser dominado pelos desejos da carne, pelos desejos do sexo ilícito. Essa é a intenção. Eu não sento nessa cadeira e tenho essa coragem de me expor, de falar com vocês, sem algum objetivo, sem alguma intenção. O conteúdo do meu canal é sempre a intenção de ajudar e sempre baseado não em mim, na minha própria capacidade, sempre baseado no poder de Deus, porque a ajuda que eu tive foi através dele. Então eu estou aqui para glorificar o nome dele. Eu não tenho sabedoria, eu não tenho segredinhos para revelar como vencer esse poder maligno, satânico, que é a corrente, as algemas que estão prendendo homens e mulheres que até ontem estavam fazendo a obra de Deus, vivendo em santidade e de repente caíram. E para recuperar a reputação, ao dedinho. Nunca mais. Por isso que é uma arma poderosa de Satanás. Primeiro ponto é vigiar. Jesus disse, vigiem, vigiem e orem, para que vocês não entrem em tentação. Vigiem, orem, para que vocês não caem em tentação. Foram as últimas palavras de Jesus antes de ser preso naquela madrugada de quinta para sexta, junto com os amigos dele, Pedro, João, Tiago, e os 3 amigos íntimos dele,
que ali não conseguiram orar, adormeceram, Jesus percebeu. O que vocês estão fazendo? Vocês não podem orar 1 hora comigo? Ore para que vocês não caem em tentação. A carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus foi tentado em tudo. Por que Jesus não pecou? Até porque ele não podia pecar. Por nossa causa, por minha causa, por sua causa, para te salvar, para te dar solução. Jejuava e orava. E em determinado momento da minha vida, eu cometi um ato que não observei a vigilância. Eu não vigiei e as consequências foram terríveis. Eu vou explicar em poucas palavras, não dá para me contar toda a história, porque é uma história muito longa. Há mais de 20 anos atrás eu cometi uma loucura, com o desejo de ajudar os viciados, os drogados. O sexo nada mais é do que um vício. O sexo compulsivo, aquele que não tem domínio, aquele que pensa em sexo 24 horas, aquele que sai da igreja correndo para sua casa, vai lá logo ver um programa pornográfico, um filme pornográfico, vai correndo lá nos tantos sites pornográficos à disposição de graça, a qualquer hora do dia ou da noite. Depois chora, depois fica com remorso, depois fica com vergonha porque sabe que ele viu e vê. Depois vê que está piorando, quanto mais se entrega aos desejos da carne, um abismo chama outro abismo, mais as correntes vão prendendo. E não consegue, fica mais difícil. Voltando ao assunto, eu decidi ajudar os viciados. Eram muitas pessoas me procurando, porque a minha casa se tornou uma casa de recuperação, sem que eu planejasse, foi tudo uma coisa espontânea, um movimento. A antiga casa dos prostitutos e maconheiros, de repente se transformou numa casa de oração, de recuperação. As pessoas, garotos que prostituíam, fumavam maconha com a gente, de repente se converteram, e a minha casa simples, apenas de 4 cômodos, alugada, 2 quartos, e ali se tornou um movimento maravilhoso, que lembrava aquela primeira igreja de Atos. Era praticamente 24 horas, gente entrando e saindo, aí vinha alcoólatras, aí até um travesti adolescente, buscando ajuda. E ali, vivendo meio que pela fé, era oração, era jejum, era oração de madrugada, muitas vezes fizemos vigílias. E até que um dia, a mãe de um garoto dos seus 17 anos, muito bonito, trouxe ele até minha casa chorando, aquela pobre senhora. Irmão Jairo, o meu filho não é um mau filho, por favor, deixa ele ficar na sua casa. E ali foram dormindo 15, 16 pessoas, todos homens. Dormiam um pouco na sala, na cozinha, dormiam no outro quarto. E eu, sozinho no meu pequeno quarto, vigiando. Um desses homens comigo, não. Eu estava já há meses refreando os meus desejos estavam adormecidos. Eu era o líder daquelas pessoas, eu era como um pastor. Eu chorava, jejuava, eu cozinhava, eu expulsava demônios, muitas manifestações de demônios. A minha saúde se deteriorou. E numa noite, numa madrugada, esse menino muito bonito começou a brigar mais uma vez lá no quarto, lá na sala com os outros, bateram na porta do meu quarto, irmão Jairo, de novo, e ele está aqui brigando, ele está aqui trazendo problema, nós não conseguimos ter paz para dormir. E aí eu cometi o maior erro da minha vida. Eu peguei aquele menino, pego o seu colchãozinho e botei no meu quarto, do lado da minha caminha de solteiro, botei o colchãozinho dele e disse que no dia seguinte ia chamar a mãe dele para levá-lo embora. Era muito rebelde.
e dormi. Eu fui acordado por aquele garoto nu, totalmente sem roupa, em cima de mim, frente a frente comigo. Excitado, o pênis dele no meu pênis, e ele, a boca dele na minha boca. Ele não tinha uma peça sequer de roupa no seu corpo, e beijando a minha boca e cochichou no meu ouvido. Diz para mim parar. Diz que você não está com vontade. Vamos, fala que você não está doido por isso. Vamos, fala que você não está com vontade. Há quanto tempo você não sente isso? Não está gostoso, não está bom? Abra sua boca e diz para mim, pare, sai de cima de mim. Eu não consegui. Eu não consegui falar. Eu fiquei paralisado. Ele olhando os meus olhos, estava querendo, né? Ele olhava nos meus olhos e estava com vontade mesmo, né? Não consegue dizer para me parar, não é? Repentinamente ele próprio saiu de cima de mim. Não tenho mérito nenhum, aí já foi ele tendo misericórdia. E aí ele vestiu roupa e deitou-se ali. No dia seguinte chamei a mãe dele e ele se foi. Mas ficaram as sequelas, as consequências da minha não vigilância. Eu perdi a minha paz, os desejos da carne afloraram novamente, os desejos por sexo ilícito que já estavam adormecidos vieram novamente. Todo aquele tempo de esforço foram perdidos pela não vigilância. Depois disso, eu caí muitas vezes. Lá na igreja. O movimento lá em casa acabou, que era hora para acabar mesmo. E eu comecei novamente a ser acorrentado por aqueles desejos que eu não gostava, que eu lutava para poder parar, que eu havia procurado ajuda com psicólogos 3 vezes. Porque não vigiei. Então o primeiro ponto, vigia. Em segundo, é o que eu estou experimentando de 11 anos para cá. Sim, agora vem a outra arma poderosa que Deus te deu para que você possa vencer. Escolha um cantinho de oração, eu apelidei de cantinho de oração. E prepare um tempo para você falar com o Senhor, se possível, diariamente. Eu tenho feito isso. Essa foi a minha arma mais poderosa. Sim, vez ou outra um jejum. Ao menos 1, 2 vezes por semana. Também usei muito esta arma. Tenho tido muita paz. Porque nós temos que perseverar, meu amigo, minha amiga. Não é fácil, você vai insistir. Muitas vezes você vai estar orando, ali você vai estar falando, parece que você está falando sozinho, parece que ninguém está te ouvindo, você mesmo não acredita, mas você vai, insiste, vai naquilo que Jesus falou, oração do Pai Nosso, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala a teu Pai que te vê em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te responderá. Ele me respondeu. O segredo é perseverar, aceitar o que Jesus falou. Desligue-se do mundo. Não adianta ter uma religião, não adianta ir na igreja 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 6 dias por semana. Você tem que ter um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Obrigado. Aleluia.
Eu consegui, não sou mais escravo. Quebraram-se as correntes. Eu tenho paz, eu estou 11 anos sem praticar sexo. Não sou mais prostituto, não sou mais guiado pelos desejos da carne. Satanás não tem mais poder sobre mim. Hoje meu corpo é do Senhor. A minha mente não está mais voltada para sexo 24 horas por dia. Não tem mais sexo na internet. Eu era viciado. Eu posso dizer que viciado, pois desde criança, o que foi que eu conheci? Você já deve ter visto no meu vídeo isso, eu nunca vou perdoar ali o relato dos abusos sexuais. Eu fui apresentado ao sexo aos 6 anos, 7 anos de idade, por muitos homens, várias vezes lá no meio do mato, homens adultos. Eu não sabia o que era aquilo, porque eles queriam tanto aquilo. Um corpinho de um menino frágil, magrinho. Homens que eram pesados e subiam em cima de mim e tentavam uma penetração que não conseguiam, porque doía. Foram até bons comigo, porque eles paravam. Mas eu conheci o sexo nessa idade. Como que eu não ia ficar viciado? Aquele que começa a usar maconha, adolescente, depois aos 25, 30 anos tem uma dificuldade enorme, pois eu comecei a ver o que era um órgão genital masculino aos 6, 7 anos. Mas alcancei misericórdia dele. Por que eu alcancei misericórdia? Porque ele sabe que eu nunca aceitei isso para a minha vida. E eu estou falando agora somente com vocês que estão nas igrejas e que não se conformam em ser derrotados. Vocês que têm um desejo, uma vontade de servir ao Senhor em santidade, em espírito e em verdade, adorá-lo. Vocês, homens e mulheres, que têm vergonha do que vocês estão fazendo escondidos, vocês que ainda temem ao Senhor, vocês que não aceitam uma vida dupla, vocês que estão adulterando, mas vocês não querem, vocês que não aguentam ficar sem assistir os filmes pornôs, você que é homossexual, você que é lésbico, não importa, você que tem um casamento aparentemente perfeito, é um casamento só de fachada, porque você não gosta daquela mulher que está deitada lá do seu lado te esperando, porque aquela mulher não é mais aquela jovem com quem você se casou. A sua sede é de um corpo jovem, é de uma moça jovem. Você não tem mais atração por aquela senhora, mãe dos seus filhos, que envelheceu junto com você, que continua te amando, e você está inconformado e está enganando aquela senhora, está desviando dinheiro da comida, você está se endividando por causa das mocinhas que alugam os seus corpos, satisfazer os seus desejos. Eu estou falando com você que ainda tem temor de Deus, eu estou falando com você que ainda quer servir ao Senhor, que quer adorá-lo em espírito e em verdade, que quer ser santo, como aquele que diz: sede santo, como é santo o vosso Pai que está nos céus. Porque os hipócritas, os que já aceitaram a sua sujeira, a sua rebeldia, os que já aceitaram que não pode viver sem sexo e não querem ao menos lutar mais, porque o sexo, o orgasmo está em primeiro lugar na tua vida. Os que já se entregaram à lama, à sujeira, é Deus que vai se ver com eles. Mas eu estou aqui falando com você, meu amigo, minha amiga, que é fraco, que tem vontade, que não aceita a desobediência àquele que derramou o sangue naquela cruz para te salvar. Eu estou falando com você que não quer ir para o inferno, que teme as chamas do inferno. Eu estou falando com você que ainda pensa nas moradas celestiais. Estou falando com você que ainda pensa na dor do Filho de Deus quando colocaram aquela coroa de longos espinhos, quando martelaram os grandes pregos nas suas mãos e pés. Ele é poderoso para te salvar, para te libertar. Vamos ler um pouquinho aqui, bem pouco, que o vídeo já está longo.
Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Dessa lista, os 3 primeiros está relacionado com o sexo ilícito. Aí, eu não fiz isso que Jairo fez. Eu nunca caí em sexo, em pecado ilícito, não é não? Aleluia, que eu nunca fui de motel. Aleluia, que meu corpo é santo. É mesmo? E a língua? E as obras da carne ainda são idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, novamente ligadas a sexo, coisas semelhantes a essa. Eu os advirto que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por isso está em Gálatas capítulo 5. Por isso digam: vivam pelo Espírito. Eis aí o segredo: andar pelo Espírito, viver pelo Espírito. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum nunca satisfarão os desejos da carne. Andar em Espírito é vencer a carne. E eu já disse aqui a vocês como andar em Espírito. Ter uma comunhão com o Senhor diariamente. Um tempo para falar com Ele, sem tempo para parar. Oração, meditação na santa palavra do Senhor. Jejum e vigilância. Abram os olhos. Quando diz vigia, é como aquele guarda que está observando tudo. Tentem enxergar as armadilhas que o diabo faz, como ele fez para mim, nesse relato que eu lhes disse, mais de 20 anos atrás. Meditação na palavra, oração, jejum, vigilância. E louvar. Ocupa sua mente com as coisas do alto. Participe de uma boa igreja, procure uma boa igreja. Está difícil, eu sei, eu encontrei. Meu irmão, a semana até disse que eu dei sorte, não foi não, foi ele. Congrega, fique na companhia de pessoas que falem mais das coisas espirituais. Não necessariamente. Mas se você está muito fraco, procure essa companhia. Eu não tenho mais problema. Gálatas 5. E Paulo em Romanos ainda diz: entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, perderão a salvação. Mas, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8. Quer ser filho de Deus? Está sendo dominado pela carne? Quer ser filho de Deus? Lute, persevere, resistam, se esforcem. O meu momento de oração, o dia que eu acordo às 5:30 da manhã e eu me assusto, eita, eu perdi a hora. Eu gosto de orar entre 4 e 4:30. Não é para dizer para vocês que eu sou santão não, viu? Não, é para estimular vocês. Eu vou dormir 10 horas da noite por causa disso. Eu perdi a hora, eu vou correndo pro meu cantinho de oração. Depois de fazer xixi, né? E ali, às vezes eu fico 2 horas e não vejo, que é muito bom. É muito bom. Ele é amigo, conforme João 15. Ele se manifesta. Mas Ele quer ver o seu esforço. Esforça-te e eu te ajudarei. Josué 1:8.
faça a tua parte. Resista ao diabo e ele fugirá de vós, disse lá Pedro. Não desista. Não fique aí dominado pelo sexo. Ame a sua esposa, do jeito que ela é, enrugadinha, com os seios flácidos. Ame a sua senhorinha. Ela ficou junto com você a vida inteira, para agora, depois de idosa, você abandoná-la, trocá-la. Veja sequela, o sofrimento, o choro, a baixa estima. Não vivam mais acorrentado, dominado, não faça mais a vontade da carne, mas faça a vontade daquele que morreu numa cruz do Calvário. Ame a história da cruz. Leva a sua cruz, eu tenho levado, está sendo bom. O fardo do Senhor, a cruz que o Senhor nos dá não é pesado, pelo contrário. Venha viver em espírito, isto é possível. Não espere vir à luz aquilo que está em oculto. O Senhor é longânimo, Ele está te dando tempo para você se arrepender. E você conhecer a liberdade, porque a escravidão, acorrentado, não tem mais corrente. Amém? Espero ter ajudado vocês. Recebe o meu abraço. Recebe o abraço do Pai do céu. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acheguem-se a Ele e Ele se achegará a vocês. Um grande abraço. Muito obrigado a todos os meus inscritos, a todos que assistem aos meus vídeos, que se inscrevem ou não. Muito obrigado, eu oro por todos vocês também. Eu oro por todos vocês, amados do Senhor. Muito obrigado.